E aí, rapaziada, firmeza? Vamos para mais uma palestra aí, né? Naquela parada de também aprender mais e poder construir mais nas ideias. Agora, então, a palestra da Luca Ibarra, certo? Falando sobre produção cultural na dança, no grafite, né? Para a gente aprender um pouquinho mais a se especializar também. Meu nome é Luca Ibarra, eu sou produtora cultural e isso é a minha profissão. E a minha profissão é remunerada. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque é fácil quando a gente vê um vídeo, ou quando a gente vê um filme, ou quando a gente vê uma apresentação, a gente entender que aquelas pessoas devem estar recebendo um cachê, ou se elas fazem um comercial, elas devem estar sendo pagas. Mas o difícil é saber que, nesse momento, agora, eu tenho pelo menos 7 pessoas na minha frente, trabalhando para que eu esteja na cena. E eu, como produtora cultural, mexo com toda essa cadeia produtiva de trabalhadores e trabalhadoras da cultura que, dentro do momento atual, estão sofrendo o maior desfalque econômico, social e de saúde que a gente já viu nas nossas histórias. E que, se o tema desse evento é inspirar e fortalecer, está mais do que atrasado o momento da gente entender que a gente só fortalece a nossa classe afirmando todo dia para a gente e para quem estiver escutando que essa é a nossa profissão. E que a gente recebe um salário, um pagamento, um cachê em dinheiro para fazer o que a gente faz. Eu não sabia, inicialmente, por que tinham me convidado para estar aqui. Assim. A minha profissão como produtora cultural é justamente não aparecer. Quanto menos eu aparecer, melhor foi o meu trabalho. Se ninguém se der conta que tem um produtor efetivamente por trás daquilo que está acontecendo, maravilha. Nossa, que cena incrível. Nossa, que evento maravilhoso. Nossa, tudo estava lindo. Ninguém sabe o que a gente faz. Só que a gente faz quase tudo. Acho que foi por isso que me chamaram para estar aqui. Assim, eu ainda me pergunto. Mas me pediram que eu contasse um pouco das coisas que eu fiz na vida. Porque, afinal, produção cultural é uma atividade relacionada a organizar ações culturais de inúmeros segmentos. O produtor cultural, ele planeja, ele elabora, ele executa, ele tem um perfil de domínio de inúmeras informações, de inúmeros conhecimentos técnicos, sociais, culturais, eventualmente científicos, e, ao mesmo tempo, a gente não aparece. Então, eu conto. Né? Tipo assim, por que chamaram essa baita envergadura de pessoa para estar aqui? Porque talvez eu seja uma das primeiras produtoras em dança do Rio Grande do Sul. Porque eu sou uma das produtoras mais premiadas em dança no Brasil. E eu falo isso porque eu ganhei 8 vezes o prêmio Klaus Viana de dança da Funarte. E eu circulei 2 ou 3 vezes pelo país, dando cursos de produção cultural, explicando sobre como fazer projetos para ser financiado. Eu devo ser uma das, sei lá, 50, 100, 150 produtoras de grandes eventos que existem no país. Eu fiz a coordenação de backstage das cerimônias olímpicas de 2016. Eu fiz a coordenação de protocolo do Mundial da FIFA e da Copa América da Conmebol. Eu estava no protocolo da primeira final única da Libertadores da América. Sim, ela produz futebol também. É um evento cultural, né? Apesar de ser esportivo, é um evento cultural. Eu fiz a Bienal do Mercosul. Eu fiz 2 turnês do Paul McCartney. Eu conheci um Beatle, né? Tipo assim.
É bizarro, é meio assustador, assim. Eu produzi a minha banda favorita, assim, eu acompanhei a minha banda internacional favorita e, sei lá, eu fiz 2 shows da Isa. Talvez seja por isso que tenham me chamado, para mostrar que tem muita gente que a gente não conhece e que a gente nunca viu, que trabalha muito e, nesse momento, está sem trabalho, está sem emprego, está sem show, está sem ação, e que precisamos nos fortalecer. Precisamos lembrar cotidianamente que somos trabalhadores e trabalhadoras da cultura e nós recebemos em dinheiro. E esse dinheiro paga as nossas contas, a gente mexe com toda uma cadeia. Sim, para chegar até aqui, né? Eu abasteci meu carro, eu enchi o meu pneu, eu comprei um café. Eu tenho um fotógrafo, 3 cinegrafistas, um diretor de cena, um produtor de áudio, um produtor de palco. A Stephanie, minha parceira, tradutora de Libras. Tem muita gente trabalhando nesse momento para uma pessoa estar falando. Então, enfim, talvez seja isso que o Battle in the Cipher me pediu para fazer aqui hoje. Lembrar uma das muitas profissões que envolvem um evento como esse. Dado o meu currículo e dado um entendimento de o que é esse produtor cultural, eu gostaria de lembrar a todos que existem várias características na produção. Tu tem o promotor do evento, tu tem a pessoa que divulga, tu tem o cara que produz a técnica, né? Esse cara da técnica é o cara que montou esse palco. Não sei o quanto que está aparecendo, se alguém puder abrir a cena para mostrar o quanto de palco que a gente tem ajustado e organizado. E isso não brota magicamente. Isso é um produtor que organiza para que seja feito. E inúmeros técnicos que se envolvem e que arriscam, às vezes, a sua própria vida, dependendo do lugar que a gente está fazendo esse evento. Sobretudo nesse momento de pandemia. A gente também está arriscando a vida da gente trabalhando aqui. Todo mundo de máscara, todo mundo de álcool gel na mão, no braço, bebendo ele, se precisar. Então, assim, a gente precisa ter essa lembrança e ter esse reconhecimento e ter esse entendimento sempre, e eu vou repetir isso. Como é que eu posso, né, exemplificar isso melhor? Assim? Apesar de produzir tecnicamente muita coisa, eu também tenho uma carreira pessoal. Assim, tipo, eu comecei como bailarina, não muito boa, e acabei me dedicando para inúmeros espetáculos de dança. Nisso, e eu gosto muito de dizer isso, assim, a dança acabou me levando para outros lugares, inclusive outros lugares no mundo. E a escrita de projetos acabou me levando mais adiante ainda, que é nesse papel de ensinar algumas coisas para as pessoas. E não é um ensinar do tipo, comporte-se bem, né? Tipo assim, é um ensinar a elaborar um projeto, a construir uma ideia e a vender essa ideia. Porque, no final das contas, quando a gente pede uma captação de recurso, quando a gente busca um financiamento, não é a dança da pessoa que está ali, que está ganhando esse dinheiro, não é a voz do cantor, não é a edição do vídeo maravilhoso. O que ganha é o projeto escrito. É o que tu conseguiu traduzir no papel e que vai receber um financiamento. Então, além de tudo, o produtor cultural também tem um papel artístico no processo, porque ele precisa conseguir traduzir o sentimento criativo, o conceito criativo de um artista, seja ele da dança, seja ele da música, seja ele do teatro, em palavras. O suficiente para que o seu interlocutor queira bancar aquilo ali, queira pagar por aquilo ali. E assim o produtor continuar movendo a cadeia de cultura que roda e que gira, né? Essa engrenagem que gira e contrata e financia inúmeras famílias, no momento, inclusive.
E é meio emocionante, assim, né? Tipo, a pessoa fala com uma uau, né? Vamos inspirar e fortalecer, mas é tão difícil. Tá? Nesse momento, eu vou ter que fazer referência ao que me disseram há pouco, que é fingir que eu tenho uma plateia cheia na minha frente, porque eu não tenho. Eu não tenho. Eu estou falando para meia dúzia de câmeras e para 5 pessoas que eu não sei se estão prestando atenção em mim agora, ao vivo. Eu espero que quem está me assistindo nesse vídeo esteja, né, captando o quão difícil é a gente não poder estar fazendo o que a gente faz. O quão difícil é para o próprio Battle in the Cypher não ter a energia da galera, sabe? Tipo, o grito, a emoção. Tu vê o suor, ou tu vê o brilho do olho na hora da batalha. Isso enfim, isso não tenho o que dizer. Mas, é claro, não é essa emoção que vai manter todo mundo vivo. Talvez seja a vacina, né? No momento, está sendo álcool gel e distanciamento social. Essa resiliência que a gente está tendo como artista talvez seja o maior exemplo que a gente possa dar para a sociedade brasileira como um todo. Assim, tipo, eu não vejo os artistas brigando porque querem fazer um show aberto, custe o que custar a saúde de qualquer pessoa. Eu não vejo isso. Eu não vejo nem os técnicos aqui querendo tirar máscara ou querendo, enfim, sabe, tipo, fazer do seu jeito porque a gente precisa se sustentar. Não, a gente está perdendo familiar também. A gente está perdendo amigo também, né? E a gente está vendo amigo perder familiar. É bizarro, assim, é bizarro. O tempo é assustador. E a gente, ainda assim, cumpre com o nosso compromisso, porque a arte é compromisso, né? Várias coisas são. Mas a arte é compromisso, e a gente tem esse compromisso forte com a arte, com a sociedade, e a gente segue, apesar de tudo. Então, como eu tinha dito, esse período acaba fazendo com que a gente, né, tenha que trabalhar essa resiliência e esse processo dentro da gente, que eu tomo a liberdade de dizer e afirmar, porque eu quero, afinal, me chamaram para falar aqui, eu vou falar o que eu quiser, a louca, mas vou, de que a gente meio que sente mais, né? Ou a gente permite que o sentimento fique à flor da pele, porque é ele que a gente usa na hora de criar. É ele que a gente usa na hora de dançar, na hora de improvisar, na hora de fazer a rima, é o sentimento. Então, ele está sempre à flor da pele. Então, eu acho que, quando a pandemia começou, em março do ano passado, a gente sentiu muito, né? Até todo mundo conseguir se adaptar, se recapitular, se reconstruir. Alguns mais rápido, outros mais lentos, enfim. A gente sentiu isso, né? E agora a gente não tem escolha. Está dado. E eu não vou chamar isso de novo normal, porque nada é normal. De perto, ninguém é normal, entende? Tipo, então, eu não quero ser normal. Eu sempre vou ser diferentona, sabe? E eu acho que vocês também. Mas virou item do cotidiano. Queira ou não, o vídeo, a imagem, a gravação, a transmissão, o online é cotidiano para todo mundo. Então, a gente supera nossa falta de paciência com a tecnologia, a gente supera o erro, a gente supera o engasgo, a gente supera o suspiro forte no microfone e o barulho que a gente cria no áudio, porque é o que a gente tem e é como a gente pode oferecer. E o mais importante é que a gente possa oferecer. E aí eu digo para vocês que o mais difícil para mim, né, passado esse momento do sentir muito e sentir tanto do que estava acontecendo, foi justamente o que eu acredito que seja para todo mundo, me sustentar. Eu tenho um fator ainda, que alguns compartilham comigo, que é: eu sou mulher. E eu tenho 1,60 m de altura, eu não posso nem ser uma grande mulher, tá ligado? Tipo assim, a galera me chama de Luquinha. Entende? Porque eu sou pequenininha, apesar de até ela estar espichada, pelo que eu entendi, eu estou parecendo um pouco maior. Mas eu sou pequenininha. E aí é muito difícil
tudo que eu acabei conquistando e acabei construindo, é difícil chegar num lugar e dizer as coisas vão ser desse jeito, sendo mulher. E, que frescura. Não é, é real, eu juro que é, entende? Então, assim, toda essa conquista tomou todo um tempo de conquista de novo, porque se já é difícil fazer isso ao vivo, imagina fazer isso na tela, onde eu sou tipo menor ainda, mais sacudida e, né, completamente imatura. Mas eu vou dizer que nas entrevistas que eu fiz nunca me perguntaram sobre maturidade, só sobre experiência profissional e sobre conhecimento. Mas, enfim, fica mais difícil. Então, durante a pandemia, como é que a gente fez, né? Como é que eu fiz para me sustentar, para me virar, para, sei lá, para viver, tá ligado? Eu tenho uma escola de dança. Eu tenho uma escola que eu tenho o privilégio de chamar de coletivo. Tá? O Espaço N, em Porto Alegre, ele é uma referência de organização coletiva. A gente surge a partir do final da Sala 209 da usina do gasômetro, e a gente se estrutura com 18 pessoas, aonde, é claro, a gente tem um núcleo administrativo para solucionar questões administrativas, de limpeza, de estrutura, mas, sobretudo, todas as decisões que a gente se posiciona, elas são feitas entre as 18 pessoas. Mais que isso, eu tenho a Lucida Desenvolvimento Cultural, a qual, imaturamente, o símbolo é um gatinho. Esse gatinho existe, o nome dele é Russo, ele é meu filho, e eu sou dessas pintas que chamam os bichos de filho, porque é o filho que eu tenho, o problema é meu, a louca. Mas, sobretudo, o que eu já mencionei para vocês. Eu trabalhei ano passado com o Brasileirão, então eu trabalhei com futebol. Eu consegui trabalhar na equipe de produção que funda um estúdio musical na Restinga, em Porto Alegre, e isso meio que tomou bastante tempo para a gente conseguir estruturar isso. E eu inscrevi e agitei todos os editais que surgiram da Lei Aldir Blanc e os que não eram da Lei Aldir Blanc, e eu posso dizer com propriedade que, de alguma maneira, eu ganhei em todos. Nem sempre para mim, muitas vezes para a minha escola, mas, sobretudo, para os artistas com quem eu trabalho, porque eu acredito em arte. E eu não tenho um talento específico de cantar, de dançar, de desenhar, de pintar. Eu sei fazer projeto. Eu sei lidar com pessoas e eu sei organizar equipes. E, de acordo com a minha mãe, eu sei mandar também. Mas daí daí é a mãe que diz isso. Mas eu sei reunir um grupo grande de pessoas e do bem, de preferência, e mover elas para a gente fazer uma coisa acontecer. E aí, nesse sentido, eu retomo aqui o papel do produtor cultural. Eu não posso falar de todas as profissões, tá, gente? E isso não é uma coisa de diminuir a profissão de ninguém, ou achar que produtor é mais importante que o artista em si, jamais. Mas é de entender, tá? É a gente buscar entender e fortalecer cada uma das profissões. Porque é claro que um artista solo pode e deve ter conhecimento suficiente para estruturar a sua própria apresentação, definir a sua luz, definir sua trilha sonora, produzir seu material gráfico. É claro que ele pode, né? Tu está fazendo para ti mesmo, ninguém melhor do que tu para saber o que tu pensa. Mas é bem respeitoso, é mais fácil e permite que tu te dedique mais para a tua criação se cada um cumprir seu papel. Eu cansei de ver a namorada fazendo a luz, a irmã fazendo o som, e aí a gente não empregando o técnico da iluminação e a gente não empregando o técnico do som. Eu cansei de ver a tia, o tio, meu padrinho vir com a câmera que ele tem da família e filmar e fazer o meu vídeo. Mas é que hoje em dia a gente não tem opção. Hoje em dia não ter opção e fazer assim
Ok? Sempre ter feito assim? Não. A partir de agora, refletir sobre o quanto essas coisas são importantes e o quanto é diferente um vídeo profissional, um trabalho profissional, onde cada um cumpre o seu papel, tu vê isso na tela, agora tu vê a diferença bem diferente. E faz total diferença naquilo que a gente precisa, todos os dias. Não é só de vez em quando, né? Não é só quando dá. Isso é claro, se tu é um profissional das artes. Isso é uma coisa que eu acho que a produção também estava conversando sobre isso comigo antes. Se o que tu faz é hobby, beleza, a minha palestra não é para ti. A minha palestra é para aquele cara que, como eu, e para aquela mina, que faz isso todos os dias. Amanhã eu vou acordar e eu vou estar produzindo outra coisa. Hoje eu acordei e eu estava produzindo uma coisa. Hoje eu até estou dando uma palestra. É um pouquinho diferente, mas ainda assim está dentro do que eu faço todos os dias, que é produzir. Seja um evento artístico, seja um evento corporativo. Então, assim, sabe quem é o produtor que tu conhece? É aquele cara que te dá aquele apoio. Ô, meu, apoia aí, me empresta a tua câmera. Ô, meu, apoia aí, tu tem umas luzinhas aí. Ô, meu, apoia aí, me dá uma carona, ou carrega o meu cenário, ou faz não sei o quê. Essa pessoa que apoia a tua apresentação, todas as vezes, o nome dele é produtor. Assim como o cara, aquele que faz a luz para mim todas as vezes ali de favor, o nome dele é iluminador. Isso é uma profissão. Isso é remunerado. E eu vou repetir isso até o final, porque para mim fortalecer é a gente se identificar. É tu te olhar no espelho e tu reconhecer que o que tu faz não é hobby. E que tu faz isso todos os dias. E não é só porque tu te diverte. Eu faço isso todos os dias porque essa é a minha vocação. Organizar um evento, planejar um evento, contribuir para que o artista possa ter 100% da sua dedicação naquele momento em que ele está atuando, para que ele construa reflexão, para que ele construa entretenimento, para que ele construa uma nova forma de pensar. E o evento inteiro faz isso. Eu vou fazer referência de novo a uma das coisas que eu achei lindas no Battle in the Cypher, na produção geral deles, que foi a história da Bruna. Se vocês não acompanharam nos stories, voltem na página do Instagram e olhem a história dessa menina. Ela mostra como, desde os 16 anos, ela está envolvida com o evento. Seja fazendo as inscrições, e aí é muito bonitinha, porque é uma foto dela emburradinha, assim, do lado de fora do evento. E ela vai evoluindo, né, mudando para poder se adaptar, à medida que o evento cresce também. E hoje ela tem inúmeras fotos publicadas. Ela tem toda a produção, né, do Battle e a produção que a Nest investe, seja visual, audiovisual, enfim, está relacionado com muito do que ela construiu em foto. E isso é incrível, assim, porque eu aprendi com o produtor da Live Nation. Ele é o cara que o cara que organiza o show da Beyoncé. Eu conheci ele, a gente estava fazendo, sei lá, a segunda tour do Black Sabbath, e na tour do Foo Fighters eu vi esse cara dizendo para uma produtora gringa, que quando a produção, né, quando um evento cresce, a produção dele tem que crescer também. E isso é lindo, porque a gente vê nela, né, nesses stories que ela publicou, o quanto o Battle cresceu. E é isso que a arte faz. Todos os dias. Quer vocês vejam isso, quer não. E se não estão vendo, e se entende como artista, abre o olho. Abre o olho, porque alguma coisa está errada no que tu está fazendo. Aí eu coloquei uma lista, né? O bom de lâmina é que a gente tem essa referência para também não ficar viajando tanto. Eu coloquei uma lista do que né, a gente escuta com frequência. Para que eu vou ter um produtor? Eu faço, eu chuto, driblo, lavo, passo, cozinho e ainda danço. Né? Isso acontece direto. Eu espero que os técnicos que estão aqui estejam entendendo o que eu estou falando, porque eu acho que a gente passou já por isso vezes o suficiente.
E aí essa pergunta, para quê? O que ele vai fazer? O produtor vai fazer tudo que não é a atuação em si. Inclusive pagar as pessoas. Inclusive ver se as coisas estão acontecendo no horário. Ele pode interferir na criação artística? Pode. Claro que pode. Tem uma coisa que é o lance da técnica, né? A técnica é... Eu tive uma produção uma vez que a mulher queria, porque queria que chovesse na cena. Era muito bonito o espetáculo, assim, sensacional. A gente circulou o país inteiro, foi incrível. Mas tinha que chover na cena. Aí a pessoa, na apresentação era na rua, a pessoa vai lá, desvia um cano, traz todo um sistema de cano, contrata 2 máquinas diferentes de cinema para fazer chover, assim. E aí, quando a gente fez o ensaio, a próxima cena envolvia muitos skates. E aí a criatura diz assim, tipo, mas eles não podem andar de skate no molhado, tem que secar. Aí tu fica olhando para a cara da pessoa, tá, mas então, é que não tem como parar a cena, secar o concreto e daí depois seguir, assim, tipo, é ao vivo, né? Isso não... não, mas então é sempre assim. A técnica não caminha com a criação e a técnica atrapalha a criação. E aí eu aprendi com um técnico maravilhoso que me disse, na real, o ideal é que a técnica e a criação caminhem juntos. E quem faz esse meio de campo é o produtor. Então, o produtor pode se envolver na criação, claro, mas ele também tem que entender seu papel, né? Ele não pode dizer para o cara o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, e, sobretudo, e isso acontece com alguns produtores, não facilite o seu trabalho. A gente não veio no mundo para ser produtor, para facilitar a nossa vida. A gente veio para facilitar a vida dos outros. Tá? Eu não vim para dar trabalho, eu vim para dar solução. Então, isso é uma coisa que a gente precisa aprender. E, por fim, é aquilo que eu já tinha dito, né? O artista vai poder fazer tudo. É claro que ele vai poder fazer tudo. Ele pode fazer tudo. Eu acho horrorosa uma ficha técnica e eu acho desrespeitosa uma ficha técnica que está lá. Fulaninho de tal, iluminador, trilha sonora, cenário, bailarino, coreógrafo e diretor. Ou seja, esse cara nem amigos tem para poderem ajudar ele nas coisas, ou se os amigos ajudaram, o cara não é tão amigo assim, porque ele nem reconheceu na ficha técnica essas pessoas. Então, assim, acho mas pode. No entanto, eu não recomendo. Tá? Eu acho que quando o artista... E aí eu vou falar muito da minha experiência com dança, né? Eu acho que quando o artista consegue acordar tranquilo no dia da apresentação, tomar um banho, comer bem, tá ligado? Tipo assim, relaxar, se concentrar, sei lá, fazer aquele treino que ele gosta de fazer para soltar, né, para dar uma lubrificada, chegar tranquilo no teatro, entendeu? Tipo assim, botar seu figurino, ensaiar. Depois, não vou dizer concentrar, porque bailarino ele não concentra, bailarino fica assim, ó, até a hora do espetáculo. Eu já vi bailarino pulando assim, ó, com a cortina abrindo, e aí depois virou e entrou. Já vi. Porque bailarino não para quieto. Mas, enfim, ele poder fazer isso 100%, para mim é muito melhor do que o cara sair lá da cabine, de ter palpitado e falado e criticado e dito como é que ele quer a luz em tal hora, sair correndo e entrar na cena dançando amarelo, suado, cansado, com a maquiagem já borrada, ou, sei lá. Eu sempre acho que a pessoa está meio amarela, assim, quando ela faz tudo e ainda vai para o palco fazer. E aí, por fim, eu coloquei as várias coisas que dá para fazer, né? Dá para fazer escrita de projeto, planejamento estratégico, dá para, né, prever, negociar, fazer contrato, agendar, receber e fazer pagamento. Dá para fazer visita. Eu adoro visita técnica. Visita técnica é aquelas coisas que tu ganha uma diária só para ir lá ver como é que está o troço. Aí tu olha e volta e conta. Gente, a estrutura de luz não é das melhores. A barra não é móvel. Não é. Tem uma viga aqui que eu imagino que faça uma luzinha meio sombra em algum lugar. E é do jeito que está colocado. Provavelmente faz uma sombra e cria uma linha entre o proscênio, que eu nem posso avançar, e aqui. Deu, pronto, ganhei R$500. Essa é basicamente... Adoro visita técnica.
Logística, acompanhamento. Por que tu está dizendo tudo isso, Luca? Porque eu faço todas essas coisas. Nossa, que incrível que tu é, que coisa mais, sabe? Opa, passei a lâmina errada? Não sei, deixa eu ver, já me perdi. Não quero essas aqui. Por quê? Me explica, como assim tu faz tudo isso? Primeiro, eu não faço tudo isso ao mesmo tempo. Segundo, isso é mais ou menos como se numa dança tu conseguisse dançar mais de um estilo. É importante. Mas eu quero dizer isso para poder me encaminhar aquilo que eu acho que é o mais importante para dizer hoje nessa não sei se é uma palestra, né, nesse colóquio, assim, que é o foco. Eu acho um saco quando a galera me manda, tipo assim, tu tem que ter foco. Se tu tiver planejamento e foco, tu vai ser um profissional bem-sucedido. O meu foco está no compromisso que eu tenho comigo de fazer o melhor que eu posso fazer. Eu não faço trabalho pela metade. Eu não faço um trabalho mal feito. E eu não faço nada de má vontade. Tudo que eu faço, mesmo que eu tenha uma cara emburrada, eu faço com toda a boa vontade do mundo, e aí eu acabo fazendo isso muito bem. E não tem foco. Eu pego 3 trabalhos ao mesmo tempo. Eu pego 5 trabalhos ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu acredito no risco. Eu acredito que a gente tem que se arriscar. E eu acredito que aquilo que não cabe na vida da gente meio que sai sozinho. A vida vai limpando aquilo que não nos serve. A gente sabe dizer isso de pessoas, né? Pensa aí com aquela pessoa que não te servia e que tu foi deixando ela ser, até que uma hora ela foi. Porque ela não cabia na tua vida. Na profissão também acontece. Tu vai vendo, tu vai limpando. Tu estava fazendo coisa demais, não estava dando. Tu automaticamente foi limpando aquilo que não te servia e aquilo foi saindo da tua vida. Ou, melhor, tu conseguiu encontrar uma conexão com alguém que foi assumindo aquilo na tua vida. E aí tu conseguiu fazer toda uma cadeia produtiva crescer. Então, assim, planejamento. Cara, depois da pandemia, o que mais ficou provado é que não adianta planejar, a gente não vai conseguir controlar tudo. Tem que ter uma noção da realidade. Sim, isso é óbvio, tem que. Mas é diferente, né? Eu tenho um amigo meu que diz que noção não compra no Zafari, né? Na rede de mercados. Desculpa, ela não está patrocinando. Noção não se compra no mercadinho da esquina. Mas a gente consegue ter um pouquinho, né? Então, assim, ter um pouquinho de noção de que a gente precisa ter um dinheiro guardado, que a gente precisa gastar menos do que a gente recebe, que a gente precisa evitar fazer dívidas, isso é noção. Agora, ter um planejamento garantido, que eu vou ter dinheiro daqui a 4 meses, beleza, vai vir uma pandemia e tu não vai ter nenhuma entrada de dinheiro. Teus 4 meses, se não acontecer nada, vão ser 4 meses. Nenhum planejamento é tão específico assim. E se acontecer alguma coisa, nem que seja o teu gato ficar doente, como aconteceu comigo, acabou o teu planejamento. Porque o dinheiro que tu tinha já foi. Então, o foco, quando me falam em foco, é o meu foco de me aceitar, de me entender como uma profissional que vai fazer tudo, e tudo que fizer vai ser o melhor que pode. E que quando eu atingir o meu limite, eu vou aceitar que eu atingi o meu limite. Que daí é outra coisa que tem muito profissional, e tem muito profissional das artes e da produção que não aceita. O cara chega e te diz, cara, tu fez errado. Sabe o que eu respondo quando me perguntam ou me dizem, tu fez errado? Eu digo, aonde? Me mostra, porque eu quero corrigir esse erro. A dificuldade que a gente tem, e eu falo isso por apontar isso para as pessoas, de simplesmente dizer, meu, tá errado, e a pessoa não ficar, não, mas tá errado porque tu não me explicou, tá errado porque tu me disse que era, tá errado porque tu não entendeu. Não, meu, tá errado. Não estou te julgando, não estou te diminuindo, não estou te criticando. Está errado. Faz de novo. Faz melhor. Tu pode, acredita em ti. Ou então, a gente pode fazer técnica também. A luz, não põe ali. Não, mas fica melhor assim. Fica melhor assim porque tu é o iluminador e é mais fácil afinar assim. Mas eu que estou vendo e que penso que vai ter uma coisa que vai subir por aqui, eu quero a luz daquele jeito ali.
E eu não estou diminuindo o teu trabalho, nem o teu conhecimento, nem a tua inteligência. Eu fiz um outro tipo de planejamento que eu não tenho que te explicar toda vez. Porque, às vezes, e aí é onde eu falo do limite da aceitação, não é o meu respeito. Às vezes é a respeito da pessoa para quem eu estou trabalhando. Às vezes é a respeito do meu empregador. Às vezes é a respeito daquela empresa. E a gente vai ter que aceitar isso. E aí eu entro numa outra parte que eu acho muito importante e que eu não sei se as pessoas consideram e eu não sei se quem está assistindo vai considerar ou se, enfim, né? Pediram para eu falar, né, tipo, de mim e de coisas para também inspirar, né? Eu bati na tecla do fortalecer, que é a gente se reconhecer, mas eu tenho que entrar no inspirar e eu acho que a única coisa que eu posso dizer sobre inspiração, assim, que não é inspiração, mas que é a minha dica, assim, que é o que funcionou para mim, tá? Porque cara, eu sou muito bem-sucedida. Pá, essa mina é rica. Ser bem-sucedido não é ter dinheiro. Né? Tem muita gente que tem dinheiro que não fez nada. E essa pessoa não é bem-sucedida. Eu sou bem-sucedida porque eu sou feliz. Eu amo o que eu faço. Eu tenho um marido incrível, eu tenho uma sócia incrível, eu tenho um espaço que constrói e reflete, eu tenho um gato mimoso que parece um cachorro, para aquelas pessoas que não gostam de gato. Eu tenho uma gatinha completamente louca que compensa qualquer coisa que dizem de gatos em relação a, tipo, só dorme ou não faz nada. A gata é louca, é incrível de se mijar de rir o tempo inteiro com ela. E eu consigo pagar minhas contas. Então, assim, eu sou muito bem-sucedida. Mas como é que eu cheguei nisso? Para dizer isso com tanta segurança, assim, né? Tipo, essa mina, né, ela... Primeiro, como é que eu cheguei nisso? Com muito incenso e energia positiva. É piada, mas é real, assim. Eu acredito nisso. Eu acredito em que quando a gente se move para alguma coisa, a providência, o cosmos, Deus, sei lá, quem que vocês queiram, move também. Então, eu estou sempre me mexendo em direção ao lugar que eu não posso chegar. Eu estou me mexendo em direção a uma coisa, o que me ajuda a encurtar o caminho daquela coisa para ela chegar em mim. Vocês entendem? Eu chamo isso de 50%. A gente tem que dar 50%. E o 50% às vezes é caro. Ele é caro. Dá para dar 500 exemplos sobre isso. O primeiro 50%, eu vou dizer, Stephanie, eu disse que eu não ia dizer, mas eu vou dizer. Meu primeiro 50% foi o salto alto. Eu odeio salto alto. Eu não uso salto alto. Eu me nego ao salto alto. Mas eu tenho trabalhos, como, por exemplo, quando eu faço protocolos de relações internacionais, no qual a vestimenta determina, por questões cerimoniais, que eu use um sapato de salto alto. Eu uso sapato de salto alto? Não. Ainda não. Mas eu consegui encontrar uma sapatilha de bico fino que quem olha de longe quase acredita que aquilo é um salto alto. Ou seja, eu não me vendi completamente, mas eu entreguei 50%, porque aquilo dói o raio dos meus dedos igual. Entende? É ruim igual. Não combina. Mas ok, é isso que eu tenho que fazer. Eu queria ter os cabelos coloridos, de várias cores, mas o meu trabalho não permite. Beleza. Eu também caminhei esse 50%. Eu leio todo o edital quando eu vou me inscrever em alguma coisa. Eu presto atenção nas linhas pequenas. E eu não acho que, porque aquilo que está sendo me pedido é meio sem sentido, que eu não vou fazer. E eu não vou discutir isso com as pessoas. Eu não vou dar um murro na ponta de uma faca, que é uma coisa que as pessoas costumam fazer. Gente, pedir um comprovante de residência.
O comprovante de residência tem que estar no teu nome. Ah, mas não tem, é da minha mãe. Então, ela que escreva que tu mora com ela. Ah, mas é que não sei o que, ou sei lá o que, tem na minha identidade o nome da minha mãe. Bom, eu também tenho o nome da minha mãe na minha identidade, eu não moro com ela há 15 anos. Isso não significa que aquele comprovante de residência comprova onde é que tu mora. Que exemplo estranho. Não, esse exemplo é real. Esse exemplo é real. E aí a pessoa é desclassificada de um edital. E aí ela vai para o Facebook, né? Eu adoro quando essas coisas acontecem, a pessoa vai para o Facebook e faz um textão. Porque era um absurdo a lista de documentação que estava sendo pedida. A outra coisa que me deixa confusa nos 50% é a questão do discurso, né? Não tem problema fazer discurso, mas vive pelo teu discurso. Aí a pessoa sai na rua e abana a bandeira contra a corrupção, mas ela pede uma nota emprestada. Faz o teu MEI, querido. Ah, mas daí agora estou cheia de dívida do MEI. Porque MEI implica em pagar imposto. Tu tem que caminhar 50%. E os 50% às vezes é atender à burocracia do sistema. Mas essa burocracia não caminha na mesma velocidade das artes. Não, ela não caminha na mesma velocidade das artes. Daí sabe o que tu faz? Tu vai ingressar em todos os núcleos de discussão sobre políticas públicas das artes que existem. Tu vai acompanhar uma reunião de colegiado estadual, setorial, porque o teu estado tem isso. Tu vai acompanhar uma reunião de conselho municipal, porque o teu conselho tem isso. E sabe onde é que estão os outros 50% que, para mim, são os mais fortes? É quando voltar à vida. Ou até agora. É tu ir lá e tu comprar o ingresso. Tu pagar para assistir aquilo que tu quer vender. É parar de pedir a pulseira. Ô, me dá uma pulseira aí, para eu entrar no teu evento. Não, compra ela. Porque quando tu entra no meu evento, tu ganha a pulseira, tu quer fazer a batalha, e quando tu ganha a batalha, tu quer o prêmio. Então paga. Paga que o teu prêmio vai ser maior. Eu gosto de fazer isso nas universidades, eu ia dizer o nome da universidade, nas universidades, quando eu vou palestrar para alguma coisa de produção, que as pessoas perguntam assim, que cachê que eu coloco para bailarino? E aí eu digo, o mesmo valor que tu pagou em ingresso no último ano para assistir espetáculos de dança. Façam os cálculos vocês nas suas áreas, não precisa ser dança necessariamente, quanto que vocês gastaram pagando para assistir alguma coisa, não no último ano, porque 2020 não aconteceu, mas nos anos antes dele. E calculem se isso fosse o teu cachê. A gente vive num país onde as artes não são reconhecidas pelo governo federal. Onde a primeira ação do presidente eleito foi eliminar o Ministério da Cultura. Essa foi a primeira ação. Onde a lei de incentivo, ela não incentiva via dinheiro público diretamente. Não, ela obriga que o artista vá atrás de uma empresa privada e que essa empresa privada decida o tipo de arte que se vai desenvolver no país. E aí a gente acaba desenvolvendo mais ou menos as mesmas coisas. Não é o artista que rouba para fazer a Lei Rouanet, ou que nem os discursos estavam acontecendo, a Lei Rouanet é só para artista que rouba. Não, gente. É porque é a empresa que escolhe o que ela vai patrocinar. Não é assim que funciona. Não devia ser assim que funciona. E a gente vive nisso. E sabe por que a gente vive nisso? Porque a gente vai lá e pede a pulseira na hora do evento. 50%. Compra o teu ingresso. Te move em direção àquilo que tu quer, que é profissionalizar a tua área. Faz com que ela seja valorizada, valorizando ela. Isso é 50%. Mesma coisa com todos os segmentos. Tu quer que o teu espetáculo seja bom, que ele ganhe um prêmio, que ele seja lindo, que não sei o quê? Contrata o cara da luz para ele fazer uma luz boa. Contrata o cara do som para o som sair limpo. Contrata um produtor, se tu acha que tudo isso é muito complicado, para ele resolver o que for complicado. E aí te dedica plenamente para ser o artista que tu é.
Esse devia ter sido o fim, né? Só para complementar. E para finalizar. Te olha no espelho todo dia. Não precisa ser o espelho do banheiro, não precisa ser o espelho da casa, pode ser de vez em quando tu for ver ali no telefone, tu bateu na máquina fotográfica, apareceu uma selfie sem querer, te olha e te lembra que tu é um profissional das artes. Tu é um trabalhador da cultura e isso que tu faz por vocação. E essa é a tua profissão. Então, saiba descrever quem tu é em 5 linhas e tenha um release. Saiba pesquisar no Google como é que tu vê quantos DPIs tem numa imagem e tenha uma foto em alta resolução para poder vender o teu trabalho. Saiba pesquisar no Google qualquer coisa antes de perguntar ou reclamar que não tem como fazer. Caminha os 50% em direção ao que tu quer para que a providência possa empurrar o que tu quer na tua direção. E, na dúvida, acende um incenso para fazer a energia contribuir ao teu redor. De novo, e sempre, meu nome é Luca Ibarra, eu sou produtora cultural. Essa é uma atividade remunerada, essa é a minha profissão. Eu sou mais uma peça na engrenagem da cultura que move milhões de empregos e milhões em reais. E a gente vai voltar a trabalhar. E isso que a gente está vendo agora vai ser mais uma coisa que a gente vai poder contar a respeito de tudo que a gente já fez. Obrigada.